noite a todos. Isso que a Meire falou é verdade, né? Eu já me sinto assim, dentro desses anos todos, né? Dentro da doutrina, que eu agradeço a Deus todos os dias nessa existência, da consciência, isso está apresentado a doutrina, né? Isso para nossas vidas, minha, do meu esposo, da nossa família, foi um grande presente, porque ao conhecermos a doutrina, ao estudarmos, ao vivermos a doutrina, quantas bênçãos, né? Quanto aprendizado, quanta alegria e suporte diante dos desafios, das dificuldades que fazem parte da existência de todos nós. É por isso que nós estamos aqui. E a doutrina, ela vem nos esclarecer o porquê de situações difíceis na nossa vida, certo? E a gente começa pelo olhar, o estudo, do entendimento do Evangelho, o entendimento da doutrina, que Allan Kardec codificou para todos nós. A gente começa a entender o porquê dos desafios e como enfrentá-los, de maneira que sejam, o nosso coração fique sempre cheio de fé, de esperança, de força. Isso é fé, né? A fé é isso, a gente, às vezes, sem até concretamente perceber uma coisa, mas a gente acredita, a gente sabe que está sendo ajudado. Porque a paz, a tranquilidade, o ânimo, o entusiasmo vem até nós, através do que? Da paz, da mansuetude que o Cristo trouxe para nós, diante dos seus discursos, dos seus sermões tão maravilhosos, nos mostrando que o Pai está presente na nossa vida, que o Pai não nos abandona. E a doutrina trouxe isso muito forte para mim, apesar de ter uma formação católica, né? Todos os sacramentos da Igreja Católica, a gente passou, crisma, batizado, matrimônio, mas sempre vinha assim, né? Eu acho que é a questão de cada um, individual, imagino. Para mim sempre tinha algumas dúvidas, algumas respostas que eu precisava, e eu encontrei isso na doutrina. E eu entendo que a doutrina é a base. E a partir dela, a gente entende as demais religiões. Existem alguns elementos da Igreja Católica, né, das seitas budistas, de tantas outras, que, de certa forma, né, compactuam com esse entendimento de amor ao próximo, de caridade, de caminhar no bem, porque é isso que a doutrina vem ensinar para nós. O certo ou o errado está baseado no quê? No Evangelho de Jesus, naquilo que Ele trouxe para a gente. Então, hoje aqui, nos semeadores, amanhã, lá na minha casa, em outras casas, por onde a gente passa, falar de Jesus, falar do Evangelho dele, falar do amor de Deus por todos nós, é algo que realmente me deixa muito próximo das pessoas, muito próximo das pessoas. E a doutrina, ela tem essa magia, né? Esse poder de nos aproximar dos amigos, de pessoas às vezes que a gente nunca imaginou. Puxa, conheci uma tal pessoa, por que ela cruzou o meu caminho? E às vezes com pequenos momentos a gente já vê, né, uma como é que fala, que eu perdi a palavra, uma identidade muito forte, né? E a gente fala, puxa, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos. Se identifica, né? Identifica. É muito forte. Isso é a presença de Deus, isso é a presença de Jesus, é a prova de que nós estamos aqui todos, né, com uma missão, nada é por acaso, e realmente me sinto muito acolhida aqui, já vejo, já faz um ano e pouco, estamos aqui, e agradeço sempre a acolhida. Então, antes de falar, né, começar a minha palestra, gostaria de a gente começar um preparo, né, de desligarmos de todo e qualquer problema, fecharmos os nossos olhos e mentalizarmos a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amigo.
está aqui presente entre nós. Que vamos falar dele, nós estamos sentindo a necessidade de estar com ele. E ele vem, ele se aproxima de nós. Porque o nosso coração e a nossa mente está aberto para receber a sua mensagem, a sua energia. Queremos agradecer a espiritualidade amiga que, desde as primeiras horas da manhã, preparou esse ambiente para nos receber, para que facilitasse no nosso dia a dia a possibilidade de estarmos aqui presentes nesse momento, receber os ensinamentos, ouvir as palavras, refletirmos em cima dessas palavras com algo edificante, de aprendizado, reflexivo. Porque Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo. Ele nos conduz ao Pai. Esse Pai amoroso que nos abençoa com a noite de hoje. E por isso, agradecemos de fundo do nosso coração, pela proteção aos nossos familiares, a nós e a todos aqueles que queremos bem. Que assim seja. Bom, pessoal, eu e meu esposo Roberto, nós fazemos parte do Departamento de Infância da USP de Santos. Todos os meses de abril, nós fazemos um evento onde nós reunimos, convidamos, o departamento convida diversas casas da Baixada Santista para, em algum dia da palestra pública dessa casa, dentro da sua rotina, do seu programa, falar sobre a evangelização espírita infantil. O Departamento de Infância da USE tem o objetivo a propagação, a divulgação da evangelização infantil, porque entendemos o quanto que se faz necessário esse trabalho de conscientização, principalmente entre os adultos e os familiares, de trazer essas crianças, que estão reencarnando, esses espíritos reencarnantes, estão vindo para essa existência e necessitando cada vez mais de uma orientação dentro da moral, do bem do Evangelho, para que eles possam ser conduzidos em sua jornada. Porque esses espíritos reencarnantes são os habitantes desse planeta que já está em transição e que farão parte da sociedade do terceiro milênio. E é com esse intuito, com esse objetivo, que no mês de abril a gente se oferece às casas, convidando, nos colocando à disposição de vir fazer uma palestra para trazer a conscientização desse trabalho, do quanto que é importante aproximar essas crianças e jovens e a própria família do Evangelho de Jesus como a ferramenta condutora para um mundo melhor. Então, nós estamos já no 4º ano, o 4º mês de evangelização espírita. Santos e Cubatão, eu coloquei ali, porque é a USE de Santos e Cubatão que promove. Porque São Vicente tem uma USE própria, outras cidades também. Mas isso nós convidamos, nós participamos de qualquer casa, Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, isso não tem fronteiras. Mas é porque a USE é o departamento da USE de Santos que tem essa iniciativa. Nós somos todos instituições, unidades irmãs com o mesmo objetivo. Esse ano, o tema que eu trago para vocês é uma pergunta: por que evangelizar? Por que evangelizar se é algo que a gente estuda, a gente procura entender, a gente encontra a importância disso? Mas, pela minha experiência do meu esposo, nós somos coordenadores lá da nossa casa, da evangelização infantil, e a gente percebe que, apesar de toda a consciência que a gente acredita que as pessoas já tenham ao frequentar uma casa espírita, se tem
uma coisa que ainda existe uma situação bastante limitante, é o entendimento da criança frequentando a casa espírita na área da evangelização infantil. Porque nós percebemos, né, e isso é notório, que as casas elas são muito frequentadas. Palestras, atendimento fraterno, o passe, tratamento de cura, e uma série de outras atividades da casa são muito frequentadas. E a gente não percebe desses frequentadores a consciência da necessidade de se trazer a criança para a evangelização. O número de crianças frequentando uma casa espírita é mínimo, é ínfimo. E o que explica isso? Tem uma resposta, tem um porquê. Eu entendo, né, que assim como eu, 7 anos mais ou menos, eu não tinha essa consciência, essa importância, essa necessidade urgente de se trazer a criança para dentro da evangelização na casa espírita. Eu acho que as pessoas ainda não têm uma noção do que seja essa evangelização. Não é fazer palestra para a criança, é um trabalho direcionado que não é somente feito por nós encarnados, mas muito orientado pela espiritualidade, porque no plano espiritual existem equipes mais do que preparadas, a gente não tem noção ainda, a gente não tem capacidade de entendimento do quanto essas equipes são preparadas para o direcionamento do trabalho da evangelização infantil. Existe um livro psicografado por Janaína Ramos, do Espírito Lúcio de Abreu, chamado Evangelização no Mais Além. Alguém já ouviu falar desse livro aqui? Esse livro é fantástico. Eu, com anos e anos de trabalho na evangelização, a partir do momento que eu li esse livro, eu falei, gente, eu preciso falar de evangelização. Na minha pequena participação, eu quero ser mais um desse exército, mais um elemento desse exército, com meu esposo, com as pessoas que já leram, já fizeram o curso. A nossa plataforma do CBA, a gente tem uma plataforma que oferece cursos. Eu preciso fazer parte disso. Porque ao ler esse livro foi mais do que um divisor de águas na minha vida, do meu esposo, dos meus companheiros do trabalho da evangelização, que traz para a gente a real consciência do trabalho que a espiritualidade tem desenvolvido há muitos e muitos anos, através de companheiros, de espíritos iluminados, voltados para conscientizar nós encarnados da importância da evangelização. Porque a gente percebe que existe uma preocupação muito grande de todo mundo se dar bem dentro da casa espírita. As pessoas procuram a casa espírita para ficarem bem. Porque o mundo lá fora está muito difícil, a vida está difícil, tudo está difícil, são problemas. Isso faz parte da nossa vida. Porém, apesar de nós aqui, vou falar desse grupo que está aqui agora, somos adultos, que estamos espíritos encarnados nessa existência num período de transição planetária. Vocês já tiveram consciência, tomaram consciência disso? Nós não estamos aqui à toa. Apesar dos nossos desafios, das nossas dificuldades, das coisas difíceis que acontecem com cada um de nós, e isso nos traz para dentro da casa espírita como uma forma de esperança, de apoio, de suporte, para suportarmos os nossos problemas familiares, com companheiros, no trabalho, desemprego, problemas físicos, mentais, enfim, uma série, pode ser qualquer um deles, existe uma série de problemas que nós, espíritos encarnados, enfrentamos. Mas vocês conseguem entender que, apesar disso, existem responsabilidades, compromissos a serem assumidos, que irão nos auxiliar nesta jornada, nesse percurso?
líder não pode ser egóico, olhar para o próprio umbigo e achar que o seu problema é o maior problema do mundo. Apesar da dor, da dificuldade, nós temos que entender que uma das formas de nós nos desvencilharmos, expurgarmos desse compromisso, é agir, é trabalhar. E a evangelização infantil, que é um compromisso de nós adultos, não é um compromisso da criança. A criança é um espírito que está fresquinho, acabou de vir de lá, porém, eles ainda não têm uma consciência psicológica de responsabilidade. Eles estão nas nossas mãos. E me desculpem, eu falo isso porque eu vivi isso no passado. A gente vem para a casa espírita, procurar Deus, procurar Jesus, nos aproximar dele, pedir ajuda e as nossas responsabilidades. Mas eu não tenho filho, eu não tenho neto, mas tenho um vizinho que tem, sabe, de uma criança que está ali que precisa. Nos slides aqui eu vi muitos trabalhos, falar, chegar com as pessoas, dar uma palavra. Isso é caridade. Olha, tem a casa espírita, ela tem evangelização, vai para seu filho, vai aproveita e assiste uma palestra. Isso é caridade, isso é cumprimento de responsabilidade, de compromisso. Isso é ação doutrinária. De nada adianta, porque a gente pode enganar todo mundo. O nosso mentor, a espiritualidade, a Jesus, às vezes a gente não engana. A gente desculpa. Deus sabe das nossas reais necessidades, mas Ele sabe que nós somos capazes, desde que a gente se distancie do egoísmo, de achar que o meu problema é que tem que ser resolvido. Que amanhã, depois que eu me aposentar, depois que isso, depois que aquilo, depois que eu resolver, eu vou pensar se eu vou fazer caridade, se eu vou ajudar, se eu vou... Então, eu venho apresentar a questão da evangelização infantil como uma das ferramentas para a gente agir dentro da doutrina, para sermos caridosos, para exercitarmos o Evangelho de Jesus. É uma ferramenta fácil, amorosa, acolhedora, gentil. Trazer a criança para a Jesus. Quer ser um evangelizador? Melhor ainda, né? Quer frequentar a casa, entender o que é o Evangelho, para eu acolher essa criança, para eu orientar essa criança? Melhor ainda. Porque às vezes a gente tratando de outras coisas, se ocupando de outras coisas, a gente vai aliviando os nossos pesares, as nossas dores, as nossas dificuldades. Isso é Jesus na nossa vida. Isso é o Evangelho vivido. Porque a doutrina espírita não é estática, não é parada. É ação. De nada adianta frequentar uma casa espírita, de segunda a segunda, beber litros de água fluídica, rezar na hora que acorda, na hora que vai dormir, ler toda a obra básica, se isso não promover a ação, a prática. Doutrina espírita, evangelho é vida, ação. Jesus, quando veio para cá, ficou parado? Quando esteve entre nós, ele não parou um só dia. E ele precisava? Não. Mas ele sabia do compromisso dele diante do Pai, que é o nosso compromisso, gente. É lógico, dada a devida proporção. Mas eu não sou Jesus. Não somos, mas já está na hora de começar a sermos, a buscarmos ser igual, porque esse é o nosso objetivo. De um dia, na nossa evolução,
solução, a gente caminhando, chegar até ele, né? Vou falar rapidinho sobre a questão da campanha da evangelização, certo? Desde 1977, desenvolve-se e amplia-se continuamente, visando aproximar a criança e o jovem da mensagem cristã à luz da doutrina espírita. Poxa, mas como é que se faz isso? É um trabalho lúdico, através de brincadeiras, teatro, histórias contadas, desenho, que é a linguagem da criança. Existe um livro que eu me baseio muito nisso, talvez você já conheça, Sublime Sementeira. É sobre a evangelização infantil e da juventude. Aqui tem uma série de mensagens. Olha o tamanho dele. De muitos irmãos falando da importância da evangelização infantil para o terceiro milênio. E ele se chama, sabe por quê? Sublime Sementeira? Porque a evangelização infantil é uma sementinha que a gente joga. Hoje já se trabalha a questão da evangelização quando o casal pensa em ter um filho, para se preparar o ambiente para receber esse espírito reencarnante. Porque os espíritos, dependendo da situação, ele não quer reencarnar, não. Ele não quer vir. Porque o mundo do jeito que está, se o ambiente da família que vai receber já não é um ambiente edificante, ele vai querer sair do altar. Esses abortos, né, que são espontâneos, não provocados, mas tantas pessoas são espíritos que não querem vir, gente. Então, a sublime sementeira é jogar a sementinha para lá para frente, isso florescer. Então, falar hoje com uma criança, com um bebê, preparar uma energia edificante baseada no ensinamento de Cristo, já é uma maneira de se trabalhar a evangelização infantil. Isso vai enchendo a mente, o consciente dessa criança, esse espírito que já está ali ávido para receber isso. Ele já vai dentro da sua vida entendendo quem foi Jesus, o que são os valores morais, quais são as virtudes que precisamos desenvolver. Isso é um trabalho, sementinha mesmo, mas é necessário, tem que começar. Então é a aproximação mesmo dessa mensagem cristã, à luz da doutrina espírita. Espíritos benfeitores que acompanham a ação evangelizadora expressaram ao longo dos anos orientações acerca de relevante tarefa, oferecendo aos tarefeiros da evangelização subsídios para o aprimoramento constante das ações e para o alcance pleno dos objetivos traçados. O objetivo é trazer essa criança para o caminho do bem, para o entendimento de que a vida, apesar dos desafios, existe o poder da fé, que nos orienta no momento das dificuldades. Tantas coisas podem, principalmente entre os jovens, ser evitadas. Se na infância a gente já começa a trazer a criança para esse entendimento. Bezerra de Menezes é um tarefeiro da evangelização infantil. Suas mensagens trazem a urgência da gente trabalhar a evangelização. Numa entrevista feita a ele, em espírito, foi feita a pergunta: qual a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? A resposta dele: reconhecendo-se no espiritismo evangélico a presença do Consolador, do Paracleto, consoante as promessas de Jesus, disseminando por toda a terra as luzes cristalinas da verdade e despertando a consciência humana para a era por vindoura de uma autêntica compreensão espiritual da vida.
A criança já começa esse entendimento espiritual, menos materialista, menos apegada, e com isso construir recursos internos para viver os seus desafios. Não é difícil entender a abençoada missão evangelizadora do mundo com vistas ao futuro, onde as mais sublimes esperanças de felicidade na Terra se concretizarão. Nós sabemos que o planeta está caminhando para o terceiro milênio. Estamos no momento de transição do planeta. Repito, somos espíritos encarnados nesse momento, estamos aqui, somos adultos. Isso não é por acaso. Cabe a nós uma responsabilidade maior no entendimento desse mundo melhor que nós precisamos formar. E essas crianças serão aqueles adultos que, se todos nós formos idosos lá na frente, que vão cuidar da gente. E ao desencarnarmos, quando nós retornarmos, é na família deles que nós queremos estar. Reformados dentro do entendimento cristão. Né? Porque não é essa coisa que, isso não é problema meu. Não, a gente vai desencarnar e vai voltar. Onde? Em que mundo? Habitado por quem? Né? Considerando-se naturalmente a criança como porvir, acenando-nos agora, e o jovem como adulto de amanhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, olha aí a questão da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, sonegar-lhes a educação às luzes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar nos corações dessas crianças as excelências das lições do excelso mestre com vistas à transformação das sociedades terrestres para uma nova humanidade. O momento que atravessamos no mundo é difícil e sombrio, enquanto as sociedades terrestres necessitam mais e mais dos princípios do Evangelho, a fim de que não se percam os meandros do mal ou resvalem os penhascos do crime, os corações menos experientes e as almas desavisadas. O sublime ministério da evangelização espírita infanto-juvenil nos pede para prosseguir e avançar. Nestes anos de transição que nos separam de um novo milênio terrestre, é imprescindível abraçarmos o empenho e afinco a tarefa da evangelização junto às almas infanto-juvenis, tão carentes de amor e sabedoria, porém receptivas e propícias aos novos ensinamentos. É nesse momento, gente. Até os 7, 8 anos eles estão recebendo. São espíritos que estão aptos para uma educação moral à luz da doutrina. E isso com a mesma ansiedade e presteza com que o agricultor cedo acorda para o apropriamento do solo, preparando a sementeira de suas experiências para abundantes meses da colheita pretendida. E, entre outras coisas, essa é a resposta que Bezerra deu diante da pergunta: qual é a importância da evangelização? Por quê? Estamos preparando o novo milênio. É uma tarefa nossa. E como eu digo, as pessoas têm que ter essa consciência. Porque quanto mais a gente vê pessoas frequentando a casa espírita, os adultos, menos a gente vê a criança. Uma proporção bastante desigual. Também tem a entrevista também feita, com Divaldo, sobre a inspiração de Joana de Ângeles, a mesma pergunta. E ela também fala dessa relevância, dessa importância, de trazer a criança para dentro da evangelização. Por quê? Ele, a criança, hoje é o elemento social do futuro que irá constituir a humanidade. Nós precisamos cuidar disso, ter atenção disso e não abandoná-los, certo? Porque a gente sabe, hoje em dia, o quanto de informação, o quanto de estímulos essas crianças estão recebendo. Esses espíritos são muito ávidos, muito inteligentes, desenvolvidos numa aptidão, porque eu estava lendo um livro, a gente vê muito essa questão das crianças virem, e ter uma habilidade com o celular, com
são espíritos que já vieram de outros lugares onde isso já era mais desenvolvido. Então eles vêm com uma capacidade, só que aqui, enquanto crianças, eles precisam de uma consciência moral cristã para utilizar essa aptidão, esse dom para o bem. Que é para isso, né? Nós estamos caminhando para isso. Enfim, Joana de Ângeles também traz toda essa orientação, né? Falando que os benfeitores espirituais estão a nos auxiliar nessa tarefa, nessa importância diante do que vem acontecendo, do que precisa ser trabalhado, de todo o compromisso, de toda a responsabilidade, uma sociedade melhor, para vivermos esse planeta em transição, que é algo que está previsto, que é algo que vai acontecer, certo? Isso é o comando do Pai, de Deus, e o quanto que nós precisamos, porque não seremos nós, nessa existência, lá na frente, daqui 30, 40, 50, 60 anos, talvez já tenhamos todos desencarnados, nos preparando para retornarmos, né? Porque eu acho que para a gente acender a luz, muita luz, ainda falta um pouco. Eu acredito que algumas encarnações vão voltar para cá. E o planeta já estará vivendo uma outra situação. Então, hoje, se eu estou aqui, para que essas crianças possam ser preparadas para esse futuro, né, com essa consciência da necessidade de trazer Jesus para perto deles, para viverem essa sociedade melhor. A gente pede tanto um mundo melhor para Deus, o caminho é esse, do amor, do Evangelho. Jesus está de braços abertos, dentro da sua palavra, do seu entendimento, para nos mostrar qual é o caminho. Isso é ser espírito também, cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens. Isso também é uma ferramenta que nos auxilia diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Se queremos ser merecedores desse amor, dessa ajuda que o Pai tem a nos oferecer, sejamos gratos através de uma ação, de um trabalho, junto à melhora do mundo, à melhora da sociedade, junto a Jesus. Bom, gente, o meu recado, né, diante da nosso evento no mês de abril, em outras casas, em outras cidades, irão acontecer outras palestras também. Nas redes sociais a gente está divulgando, na página do TI, no nosso Instagram, e que vocês possam, né, de certa forma, abrir um pouco a consciência e o entendimento da importância da evangelização infantil para a formação do nosso planeta no terceiro milênio. Eu agradeço do fundo do meu coração a atenção de todos vocês, que Jesus nos ajude, porque a tarefa não é fácil, tudo é muito difícil, mas quando a gente ora, a gente pede, a gente se coloca à disposição dele, né? As respostas vêm, o caminho fica, né? A cruz fica mais leve, né? E a gente caminha. É importante ter fé, porque o Pai não nos abandona e nós não estamos jamais sozinhos nessa tarefa. Jesus abençoe o lar de todos vocês, as famílias, e até a próxima oportunidade. Muito obrigada.